o hino, eu esqueci como é que começa o hino, aquele hino assim, eu andava pelas ruas da cidade. É assim mesmo, começa? Não. É isso mesmo, então vamos lá então. Vamos cantar, porque me deu branco aqui, vamos lá, hein? Nada me separa deste amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter este caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Toda a igreja. Eu andava pelas ruas da cidade, procurando essa tal felicidade. Pelos mares eu vivia, procurando alegria, mas só encontrei maldade. Quando vi que tudo ia chegando ao fim, no meu caminho brilhou a luz, e eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Nada me separa deste amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter este caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor? Glória a Deus. Vamos ler no livro, diga graças a Deus. Quer dizer, primeiro nós vamos ler aqui o assunto aqui desta noite, e depois nós vamos ler na palavra de Deus. Nós estamos falando sobre as provas genuínas do verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. E hoje nós vamos saber, meus irmãos, mais uma prova genuína do verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Porque tem pessoas por aí pensando que são batizadas com o Espírito Santo, mas não são. Eu falei aqui outro dia sobre esse assunto. Tem muitas pessoas falando em línguas,
pensando que é o Espírito Santo, e não é. Tem muitas pessoas entregando revelação, profecia, pensando que é o Espírito Santo, mas não é. Diga glória a Deus. Então nós vamos, meus irmãos, ler aqui sobre a terceira prova do verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Bem, o real batismo com o Espírito Santo aumentará o nosso amor e apreço pelas Escrituras. O Espírito de verdade que inspirou as Escrituras aprofundará o nosso amor à verdade da palavra de Deus. Por outro lado, qualquer suposto batismo com o Espírito Santo que diminui o nosso interesse em ler a palavra de Deus e cumpri-la não provém de Deus. Então vocês entenderam muito bem que quando a pessoa realmente tem o Espírito Santo de Deus na vida dele, quando a pessoa tem o verdadeiro batismo com o Espírito Santo aumenta nele o amor e o apreço pelas Escrituras. Vamos ler, meus irmãos, 2 Timóteo capítulo 3 e o versículo 16. 2 Timóteo 3, 16. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. 2 Timóteo 3, 16. Então a pessoa, quando realmente recebe o batismo com o Espírito Santo, o amor dele pelas Escrituras aumenta. Aumenta ou diminui? Aumenta ou diminui? A pessoa que realmente é batizada com o Espírito Santo, ele tem prazer na palavra de Deus ou não tem? Tem. Diz assim, versículo 16, 2 Timóteo capítulo 3 e o versículo 16. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Pode assentar, meus irmãos, um minutinho. Nós sabemos, meus irmãos, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, sim ou não? E a Bíblia, sendo a palavra de Deus, Paulo está dizendo aqui que toda a Escritura, toda a Bíblia, divinamente inspirada. Quem foi que inspirou a Bíblia? Quem é que inspirou a Bíblia? O Espírito Santo. Fala, o Espírito Santo. Foi ele que inspirou homens de Deus. Então nós vemos, meus irmãos, que a Escritura, a Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito Santo. As palavras que tem na Bíblia são palavras vivas e que transformam a vida do pecador. Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aonde está a verdade? Na Bíblia. A Bíblia é a verdade, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E aqui está dizendo que toda a Escritura divinamente inspirada. Por que fala divinamente? Porque é divina, vem do céu, vem de Deus. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus, ela é inspirada. É por isso que quando você vai ler a Bíblia, tem hora que você está lendo a Bíblia e você começa a chorar. Você sente uma emoção, você sente uma graça, um poder de Deus. Às vezes você está lendo ali a palavra de Deus, você começa a chorar. Não é toda hora que isso acontece, mas de vez em quando acontece. Você está lendo a Bíblia e você chora. Por quê? Porque essas palavras, elas são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. E como que uma pessoa diz que tem o Espírito Santo, foi batizada com o Espírito Santo,
mas ele não sente amor pela Escritura, ele não sente amor pela palavra de Deus, ele não sente amor, ele não sente apreço por aquilo que está escrito nessa palavra. Então, quando uma pessoa realmente foi batizada com o Espírito Santo, irmãos, aonde ele está, a palavra de Deus está junto com ele. Se ele vai fazer uma viagem, ele leva a Bíblia para o trabalho, leva a Bíblia na viagem, leva a Bíblia, meu irmão, porque a Bíblia, ela passa a ser a sua companheira. Tem irmãos que quando ele vai viajar, que ele está ali arrumando a mala, arrumando a bolsa, quando ele termina de arrumar ali, aí o Espírito Santo, está faltando a Bíblia, está faltando a Bíblia, e ele vai lá e pega a Bíblia e coloca junto ali dentro da bolsa. Por quê? Porque ele tem amor pela palavra de Deus, ele tem amor pela Escritura Sagrada, porque ela é divinamente inspirada pelo Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus que está em mim, ele faz eu sentir amor pela palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, quando você vê um crente que diz que está cheio do Espírito Santo, mas ele não pega a Bíblia para ler, não lê a Bíblia, não lê uma revista de escola dominical, não se interessa por nada, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí, meus irmãos, é complicado, por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos impulsiona para nós meditar na palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Porque a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Quem tem prazer na palavra de Deus aí, diga glória a Deus, diga aleluia. O salmista dizia: na tua palavra eu medito de dia e de noite. Na palavra do Senhor eu medito de dia e de noite. Irmãos, se eu perguntar aqui, quem aqui já leu a Bíblia toda? Será que alguém vai levantar a mão? O irmão já leu. Quem mais já leu a Bíblia toda? A irmã já leu. Quem já leu pelo menos o Novo Testamento todo? Levanta a mão. Agora já aumentou as mãos, glória a Deus, que maravilha. Irmãos, é gostoso ler a Bíblia ou não é? É gostoso ler a Bíblia. E mais gostoso ainda é quando a gente começa a obedecer a palavra do Senhor. Porque não adianta também a gente ler a Bíblia, né? Ler a Bíblia toda, mas se a gente também não obedece, também não resolveu nada. Então, meus irmãos, mas o Espírito Santo que está em nós, ele faz a gente ter assim curiosidade na palavra do Senhor. Você pega a Bíblia para ler, você vai lendo, quanto mais você vai lendo, mais vontade dá de ler. Mais vontade dá. Você pega, por exemplo, o livro de Coríntios. Eu vou ler o livro de Coríntios todinho. Vou ler primeiro aos Coríntios todinho, até chegar no capítulo 16. Quando termina o capítulo 16, você fala assim: agora eu vou ler 2 Coríntios. E aí você entra no 2 Coríntios. E você vai lendo, e o Espírito Santo vai te revelando a palavra do Senhor. Quando você termina de ler 1 Coríntios, 2 Coríntios, você fala: agora eu vou ler o livro de Gálatas. Aí você entra no livro de Gálatas. Agora eu vou ler o livro de Romanos. Aí você entra no livro de Romanos e lê ele todinho. Agora eu vou ler o livro de Apocalipse. O livro que quase ninguém gosta de ler, né? Eu vou ler o Apocalipse. Você entra no Apocalipse e lê ele todinho também. Irmãos, conhecereis a verdade vos libertará. Aí você passa a conhecer, você passa, meu irmão, minha irmã, a ter um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele vai te ensinando, ele vai te orientando. Você vai descobrir coisa aqui que você não sabia.
Você vai ler coisa aqui que você não imaginava que tinha. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Por quê? Porque você agora, o Espírito de Deus que está na sua vida, ele te impulsiona você a ler e meditar na palavra de Deus. Uma vez Jesus falou assim para aquele povo daquela época: vocês erram, sabe por quê? Que vocês erram? Vocês fazem tudo errado. É porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem gente que até conhece a Escritura, mas não conhece o poder de Deus. Agora tem que conhecer a Escritura e o poder de Deus. Aí ele fala: errais por não conhecer as Escrituras. Examinai as Escrituras. O que é examinar a Escritura? O que é examinar? Examinar esse livro aqui, ó. A Bíblia conta, meus irmãos, a história do povo de Bereia. Quando Paulo chegou lá em Bereia, que ele começou a pregar a palavra do Senhor, a Bíblia diz que Paulo ele ia pregando e a igreja ia examinando na Bíblia para ver se Paulo estava pregando certo, para ver se era assim mesmo, do jeito que Paulo pregava. Porque hoje, meus irmãos, nós temos que examinar, ter conhecimento da Bíblia também. Por quê? Porque Jesus falou que ia aparecer muitos falsos profetas e iam enganar a muitos. Mas aquele que conhece a Bíblia, que lê a Bíblia e que tem o verdadeiro Espírito Santo, ele não é enganado pelos falsos profetas. Ela não é enganada pelos falsos profetas. Então, meus irmãos, o povo de Bereia, os bereanos, Paulo ia lá pregar, eles examinavam, eles conferiam nas Escrituras. Hoje a maioria dos crentes nem traz a Bíblia, nem para vir para a igreja mais. A maioria dos crentes vem para a igreja com a mão pura, nem a Bíblia traz mais. Meu Deus do céu. Irmão, quando você vem para a igreja, não traz a Bíblia, anda com a Bíblia, tenha prazer, tenha orgulho, tenha amor pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor. Diga glória a Deus. Antigamente, meus irmãos, há muitos anos atrás, os crentes, quando vinham para a igreja, ninguém vinha sem a Bíblia. Todo mundo vinha com a Bíblia. Tinha até irmão que era cego, que nem lia, nem enxergava, mas ele chegava na igreja com a Bíblia na mão. Mas para que a Bíblia? Você não sabe, você não enxerga, para que a Bíblia? Não, eu tenho prazer de carregar a palavra do Senhor. Aleluia. Eu conheci um irmão que ele era cego mesmo. Ele não largava a Bíblia para nada. Ele não largava a Bíblia. Ele vinha para a igreja, a Bíblia. Ele ia viajar, a Bíblia. Ele ia para outro lugar, a Bíblia. Aleluia. E o pessoal perguntava: por que o senhor carrega a Bíblia? Ele falou: quando eu pego esse livro na mão, eu sinto o poder de Deus na minha vida. Eu sinto uma graça de Deus na minha vida. Diga glória a Deus, igreja. Então, o Espírito Santo, irmão, que está em nós, ele faz nós sentir amor pela Bíblia, pela palavra de Deus. Ele faz nós sentir amor. Diga glória a Deus. Não é que você está carregando a Bíblia para se amostrar, não. Não é que você está carregando a Bíblia para se apresentar igual um fariseu, não. Você está carregando a Bíblia porque você tem alegria, orgulho, porque você tem prazer de andar com a palavra de Deus. Diga glória a Deus, igreja. Diga aleluia. Vamos ler agora, meus irmãos. Vamos ler agora 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 ao 21. 2 Pedro capítulo 1,
Glória a Deus. Versículo 1 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro 1, 21. Diga graças a Deus, igreja. O 20 e o 21. 2 Pedro 1, 20 e 21. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Dá glória a Deus aí, meu irmão, minha irmã. Maravilha. 2 Pedro 1, 20 e 21. Diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, isso é, da Bíblia, é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados por quem? Glória a Deus, aleluia. Pode assentar, irmãos. Quem se levantou pode assentar. Irmãos, olha bem, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Quer dizer, na Bíblia tem centenas de profecias. Aqueles homens de Deus do passado, aqueles profetas, aqueles santos profetas, eles profetizavam não o que eles queriam, eles não profetizavam de si mesmo, mas eles falavam inspirado pelo Espírito de Deus. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nenhuma. Todas as profecias da Bíblia, aquilo que Deus falava se cumpria. Aqueles homens, eles eram ministros de Deus, eles eram profetas de Deus, e eles falavam ali na inspiração do Espírito Santo. Glória a Deus. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Eles falavam na inspiração, eles não falavam de si mesmo. Às vezes a gente fala, por exemplo, assim, a igreja, ela está sempre batendo nessa tecla, para nós parar com esse negócio de falar, eu profetizo, eu determino, eu profetizo, eu determino. Por quê? Porque a profecia, ela não é da vontade nossa, é da vontade de Deus. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Quem está entendendo? Ela vem da vontade de Deus. Eu posso profetizar na sua vida toda hora, mas se não for Deus que estiver mandando a profecia, não vai acontecer nada. Agora, quando a profecia, a mensagem, a revelação, ela vem do céu, aí eu passo e o milagre acontece, a bênção chega e o milagre é grande na sua vida. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Então o profeta, ele tem que estar ligado com Deus. O profeta, ele tem que estar ligado no Espírito Santo. Para quê? Para ele não falar nada de si mesmo, para ele não falar nada que não venha de Deus. Porque muitas das vezes, meus irmãos, tem pessoa que fala assim, às vezes a gente fala assim, eu senti no coração, mas será que o que ele sentiu no coração realmente era Deus que estava falando? Por quê? Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, o coração do homem engana. Às vezes a pessoa, meus irmãos, ele sente ali aquela coisa, e ele pensa que é Deus, e não é. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Aleluia. Eu estava vendo um irmão contando um testemunho, que diz ele que tinha uma irmã que estava grávida, e a irmã já estava quase nos dias de dar luz.
E ele estava ali orando para aquela irmã. Eu não sei se foi na igreja, se foi na casa dela, não sei, eu não lembro. Eu não lembro o que ele falou. E ele dizendo que ele sentiu que ia nascer um menino homem. Mas ele ficou quietinho, não falou nada. Dizendo que ele sentiu fortemente que ia nascer um menino homem. Aquele bebê era um varão. Mas diz ele que ainda bem que ele não falou nada. Ainda bem que ele ficou quieto. Diz ele que ele sentiu e guardou com ele. E ele falou assim: vai ser um varão. Vai ser um machinho. Vai ser um homem. E chegou o dia da irmã, da mulher, dar luz. Não é que veio uma menina? Veio uma menina. Nasceu uma menina. Ele achou que ia nascer um macho, ia nascer uma fêmea. E se ele tivesse falado com a irmã? Ele ia ficar envergonhado, ia ou não ia? Então a pessoa tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes a pessoa acha, pensa, e às vezes não é Deus que está falando. É ele que está sentindo. É ela que está sentindo. Diga glória a Deus. Por isso que você vê muitas revelações que não se cumprem. Você vê muitas profecias também que não dá em nada. Por quê? Porque não é Deus que está falando. Porque quando Deus fala, o milagre acontece. Quando Deus fala, não tem como dar errado. Quando Deus fala, vai acontecer. Porque Ele é fiel. Diga glória a Deus, igreja. Diga aleluia. Então você vê aqui, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Eles não profetizavam pela vontade deles. Eles não profetizavam aquilo que eles queriam, mas eles profetizavam aquilo que Deus falava. Por isso que a profecia não falhava. Por isso que a revelação não falhava. Por quê? Porque eles falavam na direção de Deus. E eu falei aqui outro dia, meus irmãos, e eu volto a repetir. Temos que tomar muito cuidado com esse negócio. Temos que tomar muito cuidado com esse monte de revelação, esse monte de profecia. Temos que tomar muito cuidado. É muito sonho, eu não quero te entregar um sonho. O outro sonhou com você, o outro sonhou também, o outro vem com a revelação, o outro vem com outro negócio. Eu tenho um negócio de Deus para te falar, eu tenho algo de Deus para te falar, porque Deus me passou isso, Deus me falou aquilo. Irmão, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque às vezes pode não ser Deus, é coisa nenhuma. Às vezes pode não ser Deus, é coisa nenhuma. É coisa da cabeça da pessoa. É coisa que a pessoa talvez está até inventando. Diga glória a Deus. Diga aleluia. E hoje nós vemos muito isso, irmãos. Hoje nós vemos muito isso. Tinha um irmão que toda vez que eu encontrava ele na rua, ele tinha uma revelação para me entregar. Toda vez que eu via ele, ele vinha. E já veio outra revelação. Aí quando eu chegar, ô irmão Paulo, Pai do Senhor, ô varão, Deus está mandando eu falar para você isso. Teve um dia que eu falei com ele, irmão, para com isso, chega, para com isso. Toda vez que você me vê, você tem algo para falar. Toda vez que você me vê, você quer me entregar uma revelação. Para com isso, para. Não fica brincando com as coisas de Deus, não. Nunca mais ele me entregou revelação. Nunca mais. Hoje eu encontro ele só da Pai do Senhor. Pai do Senhor, meu Paulo, Pai do Senhor. Está na bênção, glória a Deus. Diga aleluia, igreja. Diga graças a Deus. Existem as revelações de Deus, é claro. Mas também tem muitas, meus irmãos, que tem nada de Deus. Estou falando besteira ou estou falando verdade? Estou falando besteira ou estou falando verdade? Verdade. Então toda a escritura, toda a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum,
mas os homens santos de Deus. Olha só, não é qualquer um que Deus usa em profecia e revelação, não. Não é qualquer um que está sendo usado pelo Espírito Santo, não. Aqui está falando homens santos. Santos. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Homens santos de Deus. Mulheres santas de Deus. Por quê? Porque se a pessoa não for santo de Deus, como que Deus vai usar? Se a pessoa vive uma vida toda cheia de pecado, como que Deus vai usar? Se uma pessoa não anda na santa doutrina, como que Deus vai usar? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga aleluia. Mas homens santos, santos de Deus. A Bíblia diz que de uma fonte não pode sair dois tipos de água: água doce e água amargosa. Não pode. Então, homens santos de Deus. Você quer que Deus te use? Santifica a sua vida. Você quer que Deus te usa? Santifica a sua vida. Santifica. Santificar é o que? É se afastar do pecado. Santificar é o que? É fugir do pecado. Quando você começa a fugir do pecado, aí Deus ele vai te usar com poder e com graça. Glória a Deus. Diga glória a Deus, igreja. Diga aleluia. Homens santos de Deus. Homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, o Espírito Santo é quem inspira o profeta. O Espírito Santo é quem inspira a profeta. Quando Deus quer falar algo para alguém, Ele pode usar você? Pode. Ele pode usar eu? Pode. Ele pode usar qualquer um de nós? Pode. Se o Espírito Santo quiser usar qualquer irmão do círculo de oração, Ele usa. Se Ele quiser usar qualquer irmão aqui, Ele usa. Qualquer irmã, Ele usa. Mas tem que estar em santificação na presença do Senhor. Tem que estar em santificação. Diga glória a Deus. A Bíblia não diz que o Espírito Santo ia ser derramado sobre toda a carne? Sim, mas toda a carne que estiver em santificação. Santificação. Hoje nós vemos por aí, meus irmãos, muitas igrejas que não tem doutrina nenhuma. Não é verdade? Não tem doutrina nenhuma. Mas você vai lá e estão falando em línguas. Você vai lá e estão profetizando, estão revelando. E não tem doutrina nenhuma. Aí você fala, meu Deus, como é que pode? Eu obedeço a doutrina, não corto meu cabelo, não me pinto, não me maqueio. E Deus não me usa tanto igual usa essa irmã toda pintada. Essa irmã de calça comprida, boca cheia de batom, cabelo cortado, toda maquiada, não é? Vai na praia, fica seminua, anda por aí de qualquer jeito, mas como que Deus usa ela? E eu aqui na doutrina, Deus não me usa. Vocês estão entendendo? Mas será que é Deus mesmo que está usando ela? Vamos ver naquele dia, né, meus irmãos? Vamos ver naquele dia se é Deus mesmo. Às vezes o mundo fala assim, ó, mas tem aquele pessoal lá, eles fazem tudo, anda de qualquer jeito, mas como Deus usa? Irmãos, naquele dia nós vamos ter muita surpresa. Naquele dia nós vamos ter muita surpresa. Muitos vão dizer, Senhor, em teu nome eu fiz isso, aquilo, aquilo outro. E Ele vai falar, eu nunca te conheci. Apartai de mim, porque você não santificou a sua vida. Você não santificou a sua vida. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, meus irmãos, é tempo de vigilância. Porque o espírito do engano está solto, meus irmãos.
O espírito do engano está solto, está por aí operando na vida de muita gente. Um dia teve um irmão que chegou perto de mim há muito tempo, e ele falou assim: irmão Paulo, eu não sei porquê, eu fumo e sou batizado com o Espírito Santo e Deus me usa. Epa, agora ficou esquisito, hein? Eu fumo meu cigarro, mas Deus me dá cada revelação que você decide ver. E eu passo revelação para um e se cumpre, eu passo para outro e se cumpre, eu falei com o outro lá e se cumpriu. E eu não largo meu cigarro. Vai ter um capeta te enganando, rapaz. Tem um satanás te enganando. Aí um dia ele chegou perto de mim e falou assim para mim: irmão Paulo, rapaz, eu vou falar só para você. Rapaz, tem dia que dá vontade de eu pegar um revólver, dar um tiro na minha cabeça. Falou: você está vendo aí? O homem que é usado por Deus em revelação e não sei o quê, dizer que tem dia que dá vontade de pegar um revólver, dar um tiro na cabeça e se matar. Será que é Deus mesmo que está na vida de um homem desse? Ô irmão, pelo amor de Deus. A pessoa que está cheia do Espírito Santo, que tem os dons, ele não tem vontade de se matar não, mas ele tem vida e vida com abundância. Ele tem vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe, igreja. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Quem entendeu a mensagem, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Amém. Então, só para recordar, o real batismo com o Espírito Santo aumentará o nosso amor e apreço pelas Escrituras. Tem gente que agora não vai mais soltar a Bíblia, né? O Espírito de verdade que impulsionou as Escrituras aprofundará o nosso amor à verdade da palavra de Deus. Então quem realmente tem o Espírito Santo, irmão, ele tem amor pela Bíblia, pela Escritura, apreço, né? E ele também tem amor, ele ama em guardar a doutrina e os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, igreja. Pode bater palmas bem forte. Olhei para esse mundo e não pude encontrar poder para me salvar. As minhas próprias obras vieram me acusar, por isso é bem melhor assim cantar. Mundo de tristeza, mundo de amor, mundo sem valor, mundo de amargura, o mundo é enganador. Olhei para o cigarro e não
uma salva de palmas para o